Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013 e 2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da assessoria jurídica da universidade com o advogado doutor Edson Cabral. Professor Edson, muito obrigado por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre assessoria jurídica. Doutor, a gente já comentou em outras ocasiões o trabalho que é feito dentro da assessoria jurídica, as unidades que têm os seus representantes jurídicos, de modo a garantir um atendimento a todos os acordos, convênios, e pagamentos que a instituição faz. Eu gostaria que você começasse pontuando, dentro desse quadriênio vocês promoveram uma uniformização de procedimentos e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a contribuição disso, para os trabalhos jurídicos da instituição. Nesse último quadriênio, a gente procurou trabalhar muito na estruturação da assessoria, definindo procedimentos, procurando acertar os editais, principalmente os nossos editais de licitação, minutas de contrato, termos de permissão de uso, para que isso tivesse uma tramitação mais ágil e uma utilização mais segura pelos gestores nos diversos campos da universidade, E mesmo internamente, a gente, como tem as nossas regionais, os escritórios regionais das assessorias jurídicas, que acabam sofrendo uma grande demanda de ações judiciais, nós procuramos também entre nós estabelecermos um procedimento, principalmente nas ações judiciais, visando uma atuação mais uniforme, mais segura, observando os tipos de processo que surgem na universidade, nas regiões, mas que podem acabar tendo um impacto em outras unidades. Passamos a fazer reuniões periódicas com os procuradores, e com as áreas de RH local, quando existe demanda envolvendo o servidor, justamente para melhorar, aprimorar cada vez mais a nossa defesa e propiciar para que a Unesp possa ser adequadamente defendida no âmbito judicial. E o senhor acredita que a imagem institucional tem melhorado no nosso judiciário estadual? Eu entendo que sim, apesar de, principalmente nos últimos 3 anos, ter ocorrido uma grande quantidade de ações judiciais, a postura da universidade é sempre demonstrar perante o juiz que os atos administrativos têm respaldo legal e foram praticados dentro do espírito da administração pública. E a gente tem conseguido muitas vitórias importantes para a instituição no âmbito do judiciário. Uma das vitórias foi uma negociação de uma dívida dos precatórios que já existia há alguns anos e que vocês conseguiram liquidar nessa gestão. Isso. A universidade ficou até 2007 sem pagar precatórios. Isso gerou um passivo trabalhista muito grande que não tinha como ser pago dentro da forma tradicional. Nós instituímos um plano de negociação com os credores. Ao final desse plano, nós conseguimos, em relação à dívida, um desconto de cerca de 19 milhões de reais, que pôde ser revertido para a instituição em ensino, pesquisa e extensão. Isso foi importante. Agora, em 2016, também junto com o Tribunal de Justiça, nós mudamos o nosso mecanismo desses pagamentos. Antes nós fazíamos ao final de cada exercício, Isso exigia a alocação de recursos por parte da universidade de um valor considerável. E em 2016, junto com o desembargador coordenador de precatórios, nós estabelecemos um novo método onde nós consolidamos a dívida que existia da universidade até dezembro de 2015 e pactuamos esse pagamento em 60 meses. São 5 anos para quitar esse estoque. Qual a vantagem desse novo procedimento? Em vez da universidade ter que reservar uma grande quantidade de recursos ao final do ano, isso se dilui durante o exercício. Então,
permite ao administrador um melhor planejamento da alocação dos seus recursos durante o ano, né? E faz com que haja, digamos assim, um pagamento mais suave dessa dívida. Eu acredito que, com isso, a gestão ela vai cumprir uma de suas metas, que era a quitação dos precatórios. Então, essa questão de estabelecer acordos que favoreçam, né, financeiramente a universidade nesse momento de crise também passa pela ação da assessoria jurídica. Ah, sim. Que é uma forma da gente procurar diminuir os encargos da instituição, principalmente no campo do judiciário, com os precatórios, enfim. Nós acreditamos que é nossa contribuição para que a dívida cresça, evidentemente, e ao mesmo tempo que ela seja administrável, que é importante para a reitoria, para os diretores, que é poder ter uma dívida equalizada, uma coisa tranquila, estabelecida e transparente. Além dessas dívidas, né, de algumas ações judiciais envolvendo a nossa universidade, em momentos, né, de greve pelas quais a instituição passou em 2013, 2014, 2016, há também um envolvimento da assessoria jurídica? Sim, nós fazemos o assessoramento das direções das unidades, esclarecendo dúvidas que possam surgir durante o período de greve, uma ocupação, um fato envolvendo um servidor, um administrador que possa sair um pouco do âmbito daquela greve mais tranquila, enfim, reivindicatória, não exatamente uma coisa agressiva, né? Isso a gente procura orientar o administrador nas unidades, né? Agora, em 2016, nós conseguimos, inclusive, evitar ocupações, que nós passamos a adotar com as unidades que tinham algum tipo de demanda. Quando surgiu uma situação onde você já sabia que havia uma preparação para uma invasão, uma ocupação do espaço, nós nos antecipamos, entramos com uma ação judicial chamada interdito proibitório. Ou seja, o juiz declara para aquelas pessoas que estão se organizando para fazer invasão que não é possível invadir o espaço público. E ele notifica as pessoas que, caso isso ocorra, haverá uma multa pecuniária durante esse processo de ocupação. Então, isso propiciou nas unidades que, em vez das pessoas priorizassem a invasão, passassem a apostar mais no diálogo entre a direção e as pessoas que se manifestavam em relação às suas demandas, né? Professor, nós estamos num momento em que haverá uma nova gestão a partir de 2017. Algumas ações têm a necessidade de uma continuidade, principalmente no âmbito jurídico, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp faz uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da assessoria jurídica da universidade. Doutor Edson, nós comentávamos sobre algumas ações pontuais realizadas nesse quadriênio pela assessoria jurídica. Em que medida algumas dessas ações necessitam de uma continuidade, pensando numa gestão que assume em 2017? Olha, a nossa grande preocupação sempre foi a estruturação da assessoria. A assessoria jurídica da Unesp ela foi organizada em 1987, ou seja, era outra universidade, né? E o número de procuradores também foi estabelecido naquela data, são 12 procuradores, que não têm mais condições de acompanhar o grande desenvolvimento que a Unesp passa, né? Nesse aspecto, nós estamos formulando uma proposta de reorganização da assessoria jurídica, para que cada vez mais a universidade possa contar com um órgão de apoio jurídico eficiente, bem estruturado e com capacidade para atender as demandas administrativas e judiciais que possam surgir, né? Isso nós estamos apresentando e espero que isso dê frutos na próxima
no próximo quadriênio que virá aí, né? Além dentro dessa reorganização, está aumentar o número de procuradores, que outras demandas, professor? Nós vamos aumentar o número de procuradores e vamos aumentar o número das assessorias pelo interior, que hoje são 4. São distritais, né? São as distritais. As assessorias distritais hoje são em número de 4 e a ideia é ampliar isso pelo menos para 6, para poder colocar o procurador mais perto das unidades, né? Então, os objetivos básicos serão esses: aumentar o número de profissionais e possibilitar o aumento da presença no interior da assessoria jurídica. E que outros desafios, professor, nós temos pensando no sentido macro dessa universidade que está espalhada por todo o interior, né? Não só pensando nesses 4 distritos nos quais vocês atuam, né, presencialmente, né, incluindo, né, a reitoria, né? Que outros desafios nós temos aí para quem, né, vem assumir todas as esferas da universidade? Eu acho que o grande desafio que fica para a universidade, para a própria assessoria, já que ela atua muito ligada ao administrador, né, é pensar a universidade para o futuro. Eu acho que nós estamos num momento de crise, mas eu tenho uma convicção que toda crise ela é benéfica na medida em que você, a partir dela, começa a questionar modelos e pensar em formas de cada vez mais aperfeiçoar a prestação do serviço, né? Eu acho que o grande desafio que fica para as próximas gestões é investir muito na capacitação das pessoas e buscar sempre melhorar cada vez mais a atuação da universidade, que ela precisa estar pensando não só na questão da educação, mas da pesquisa, do desenvolvimento. Ela tem um papel importante para o próprio país. E para isso ela precisa se estruturar para o próximo quadriênio, digamos assim. E nessa estruturação, qual seria a atuação ideal de uma assessoria jurídica pensando numa universidade pública? A atuação ideal é a reestruturação de sua situação atual, que demanda ampliação, e um investimento em tecnologia. A gente vai buscar uma melhoria na parte de informatização. O judiciário hoje já tem bem desenvolvidos processos eletrônicos, nós ainda continuamos com o papel, né? Então, nós temos que nos preparar também para esse novo relacionamento com o judiciário, que vai ser totalmente eletrônico, né? Então, investimento em tecnologia, informática, isso é fundamental para os próximos anos. Edson, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação em uma entrevista da TV Unesp e parabenizar você e toda a equipe que trabalha na assessoria jurídica por todas as contribuições dadas à nossa universidade nesses últimos 4 anos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas em nosso site e também ao longo de nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.